Olá, combatentes, prontos para o combate? Mais um vídeo, mais um dia. Estamos aqui juntos para o combate e oração. E hoje, terça-feira, dia de fé e política, certo? E vamos falar um pouco daquilo que Deus quer falar para nós com relação à fé e política. Como a gente sempre sabe, o dia de fé e política aqui no combate pela oração é um dia onde nós não falamos de partidarismo, não falamos de ideologia, mas falamos aquilo que Deus quer que fale. Falamos aquilo que verdadeiramente vem da graça de Deus, certo? Que a palavra de Deus fala, nós vamos falar pela palavra. Mas antes de pegar a palavra, eu peço para você 5 coisas, tá? Curta, comenta, compartilha, siga o canal e por último, por favor, assista até o final para gerar, engajamento e para o YouTube entender que é relevante o vídeo, certo? Então hoje nós vamos falar de política, está no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, tá? A partir do versículo 1 também. Veja que interessante o que Deus vai falar para nós. Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino. O Senhor, seu Deus, estava com ele e desenvolvia seu poder. O rei deu ordens a todo Israel, aos chefes de milhares, chefes de centenas, aos juízes, aos príncipes, aos principais chefes de família. E todos com ele dirigiam-se ao lugar do Gabaon, pois era lá que se encontrava a tenda da reunião de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha construído no deserto. Quando a arca de Deus, Davi tinha transportado de Cafarnaum ao lugar que ele tinha preparado, pois havia preparado para ela um pavilhão em Jerusalém. Encontrava-se também em Gabaon, diante do santuário do Senhor, o altar de bronze de Belete, filho de Uri, senhor de Uro, tinha construído Salomão, vinha, pois, auxiliar o Senhor com a assembleia. Lá sobre o altar de bronze, na presença do Senhor, perto da tenda de reunião, Salomão oferece 1000 holocaustos. Então agora, nesse momento, irmãos, nessa mesma noite, Deus apareceu ao rei e lhe disse: pede o que desejas, que eu te dou. Salomão respondeu a Deus: vós tratastes meu pai Davi com uma grande benevolência e me fizestes rei em seu lugar. Senhor Deus, ratificai, portanto, a promessa que fizestes a Davi, meu pai, já que me fizestes rei de um povo numeroso como o pó da terra. Dignai-me, portanto, conceder-me sabedoria e inteligência, a fim de que eu saiba como me conduzir à frente desse povo. Sem isso, quem poderia governar um povo tão grande e tão numeroso como é o vosso? Disse Deus a Salomão: já que esse é o desejo do teu coração, e não me pedes nem riquezas, nem tesouros, nem glória, nem a vida de seus inimigos, nem uma longa vida, mas me pedes sabedoria e inteligência, a fim de bem governar o povo do qual eu fiz rei. Eu te fiz rei. Pois bem, sabedoria e inteligência seriam concedidas, mas também riquezas, tesouros, glórias, mais do que jamais possuíram todos os reis, teus predecessores, que jamais possuirão teus sucessores. Então, descendo do alto do Gabaon, onde estava a tenda da reunião, Salomão retornou a Jerusalém. Ele reinava em Israel. Irmãos, aqui Deus mostra, através de Salomão, uma grande virtude de um político.
Salomão era um político, era rei, certo? Ele ocupou o lugar de seu pai Davi, ele era rei. Então, em vista disso, ele tinha nas mãos, veja a honestidade de um político, de uma pessoa que está, porque eu falo político que está com o governo em suas mãos, né? Governa uma nação, como era o povo de Israel. Então, podemos analisar e ver isso. Ele tinha toda uma nação em tuas mãos. E Deus falou, pede o que você quiser. Eu poderia até ir por um outro lado nessa pregação, mas eu quero me ater ao lado político disso. O lado político mostra que Salomão, sendo correto, sendo honesto, pedir a sabedoria naquela época, antes de Jesus vir e morrer na cruz, e a inteligência, é a mesma coisa que pedir o Espírito Santo hoje. Ou seja, Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência. Ou seja, sabedoria que vem de Deus, a inteligência que vem de Deus, para que eu possa governar conforme a vontade de Deus. Salomão não foi corrupto. Salomão, ele não foi ambicioso. Primeira coisa, ele reconhece toda a grandeza que Deus fez a ele. Reconhece o que ele fez para o pai dele. Reconhece, não é? Que ele é um rei, que ele já tinha tudo, que nada precisava mais. Ao contrário dos políticos, que tem tudo e que é mais. Queria que um Salomão governasse a nossa nação. Eu queria que um Salomão tivesse uma pessoa de Deus à frente do nosso governo. Mas melhor que tudo seria Salomão, o rei Salomão. Temos pessoas preparadas também. Tivemos presidentes preparados também. Mas aqui mostra. Olha, você pode ter tudo. E a política dá essa oportunidade às pessoas. Assim como Salomão é político, mas aqui vamos esquecer essa questão de Salomão ser um rei, ser um monarca, um governante. Mas assim, a preocupação de um verdadeiro líder, a preocupação de um verdadeiro governante é preocupar com o povo. Porque no momento, veja, quando Deus fala, você não me pediu, não é? Você não me pediu riquezas, não me pediu tesouros, não me pediu vida longa, não me pediu a vida dos seus inimigos. Ou seja, resumidamente, o que todos os políticos são, você não foi egoísta. Quando você pede inteligência e sabedoria, você quer dizer, você está governando para o povo. Você pede alguma coisa para o seu governo, para o povo que está no seu governo. E não simplesmente algo pessoal. Porque algo pessoal, Salomão já reconheceu que Deus já era bondoso e benevolente para com ele, para com seu pai. Mas assim, mas que se precisasse de mais alguma coisa, ele precisava da sabedoria que vinha de Deus, da inteligência. E Deus o concedeu a inteligência. Deus deu a ele capacidade de governar Israel. Capacidade de governar, não é? Aquele povo que precisava. E a gente vê, através de Salomão, Deus escolhe os seus líderes. Deus escolhe a sua... Né, aqueles que são autoridades, através de Salomão. Hoje não, hoje é o povo que escolhe. Não é? O povo, quando escolheu na época de Salomão, um pouquinho antes, escolheu Saul. Escolheu tudo errado. Mas Deus colocou no lugar de Saul Davi. E preparou, porque Davi tinha muitos filhos, Absalão tinha,
E Salomão era justamente o filho do pecado. O filho que vinha de Betsaida. Não é? A esposa que veio do pecado, de Urias. Mas assim, mas isso não quer dizer a retidão de Salomão. Deus o escolheu. E para que nós tenhamos um governo justo, um governo verdadeiro, nós possamos entender verdadeiramente o sentido de uma política limpa, correta, nos espelhemos em Salomão. Nos espelhemos na inteligência de Salomão. Hoje os políticos nem pensam em inteligência. Eles querem, porque há uma diferença de inteligência e esperteza. A inteligência, ela é como Salomão tem, inteligente. Agora, a esperteza é uma inteligência do mal. Não é? Onde eu busco para mim os benefícios para mim. É o que acontece hoje no meio dos políticos. Onde cada um pensa em si. E dane-se a população, e dane-se o povo. Aqui diz que Deus se alegrou com o pedido de Salomão. Talvez Deus tenha até se surpreendido com o pedido de Salomão. Mas Deus se alegrou. Porque Deus sabia e viu no coração de Salomão que Salomão entendeu. Eu tenho uma responsabilidade na minha mão. Governar o povo não é brincadeira. Eu tenho uma responsabilidade, uma autoridade. E para isso, o que adianta eu ter riquezas, eu ter reinos? Se na grande realidade, na grande verdade da minha vida, se eu não tiver inteligência, como será o meu governo? A inteligência de Salomão fez com que ele passasse tempos, eras, momentos, e o seu nome foi escrito para a eternidade da vida da humanidade. Assim, é uma forma de buscarmos políticos. Políticos como Salomão que se preocupa com o povo, que se preocupa em ser inteligente, que se preocupa, quer dizer, digamos assim, Deus chegando para mim dando um exemplo, Roger, Senhor, eu quero ser político. Eu quero ser prefeito, eu quero ser vereador, sei lá, eu quero ser senador, não sei. Aí Deus fala, tá bom, eu vou te preparar para político. Pede o que você quer para político. Ah, Senhor, eu quero... Pede o que você quiser, né? Eu quero um carro novo. O carro está destruído ali fora. Ali. Eu quero... sei lá, diversas coisas que às vezes podem passar pela cabeça de um ser humano. E Deus deu essa oportunidade a Salomão. Pede o que você quiser. Mas Salomão, na sua integridade, na sua honestidade, Salomão diz, eu já tenho tudo. Falta só uma coisa. Já que eu já sou rei, eu preciso de sabedoria, de inteligência. Eu preciso estar à frente e pedir sabedoria, pedir inteligência. Senhor, eu quero fazer conforme a tua vontade. É assim que nós precisamos de governos hoje em dia. É assim que nós precisamos verdadeiramente buscar, não é? Aquilo que agrada o coração de Deus. Por isso que lá diz, quando o justo governa, né? O povo prospera. Quando o ímpio governa, o povo geme. Imagina como Deus abençoou o povo de Israel no governo de Salomão. Já no seu filho Roboão, não, né? Ele perdeu quase todas as tribos, ele ficou com apenas 2 tribos das 12 de Israel. Mas, por quê? Porque ao contrário do seu pai, Salomão, ele ao invés de ouvir os conselheiros, que eram desde o avô dele, Davi, ele ouviu uns jovenzinhos amigos dele, pega esse povo aí, judia deles. Não. Os conselheiros falaram, não, nós devemos esse povo, eles trabalharam para a gente. E ali houve uma revolta e ele perdeu
várias tribos. Veja a diferença. Davi preparou um sucessor, que era Salomão. Salomão não conseguiu preparar um Roboão, que era o seu filho. E aí, através disso, ele agiu sem usar o conselho, pessoas experientes na política que poderiam aconselhar, olha, você tem que fazer isso. Mas não. Ele dispensou os conselheiros que vinham de Davi, que vinham de Salomão, e deu ouvido a uma molecada, amigos dele. E através dali, ele errou, ele perdeu. Porque ele não tinha sabedoria do pai dele, que pediu a Deus sabedoria para governar conforme a vontade de Deus. Mas ele sim, através do meu eu sou autossuficiente, eu não preciso consultar a Deus, eu não preciso consultar o conselho do meu pai, eu sei. O conselho está falando X, eu vou para o lado de cá, está mandando ir para lá, eu vou para cá. Talvez o conselho, eles oravam para dar uma resposta. Mas Roboão não ouviu. Roboão preferiu fazer as coisas da sua cabeça. Então isso aqui tem grandes ensinamentos na escolha de esse ano, 2026. Vamos escolher os nossos candidatos. Como eu falei, aqui eu tenho meu posicionamento político, mas aqui eu não posso manifestá-lo. Se você é de direita, se você é de esquerda, se você é comunista, se você é conservador, patriota, não me importa. Aqui, nesse vídeo, não. O que eu tenho que te instruir é isso, é conforme a palavra de Deus. Embora um desses meios aí é contra a palavra de Deus, mas aqui o objetivo não é esse. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima pregação. Tá? Domingo, temos o Domingo 300, é a live comemorativa de 300 vídeos. Então, comemorando 300 vídeos domingo. Eu conto com você, com a sua presença. Isso vai ajudar muito o canal. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E todos os dias aí temos esse vídeo, o Fast Food Espiritual e o Combate Remix. E aos domingos temos os 3 e o Combate Flow, que é a nossa live. E Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.